Hoje eu quero trazer um vídeo sobre cores de fotografias de câmeras fotográficas digitais. Será que realmente elas têm cores diferentes ou isso é só um mito, uma coisa que a gente traz do nosso subconsciente, de alguma saudade que a gente tem de algum equipamento? Então eu vejo muita gente citando modelos de equipamentos e dizendo que aquele equipamento, por exemplo, a D700 tinha cores maravilhosas e que aí trocou e acabou não tendo as mesmas cores. Ou, por exemplo, que a D200, que é uma câmera que tem um sensor diferente, é um CCD, um sensor antigo, que essas câmeras com CCD tinham cores muito mais bonitas e que depois que mudou para sensor CMOS, as cores ficaram piores. Tá? Então é isso que eu quero trazer nesse vídeo, essa comparação. Então, para colocar nessa comparação, eu vou usar aqui uma D7500, uma 7200, uma D200, uma D800 e também vai ter as fotos de uma D5300 que não está aqui agora. Eu vou fotografar essa capa aí atrás, tá? Vou iluminar de uma forma. Essa é uma capa bem colorida. Tem azul, tem rosa, tem amarelo, tem verde. Tá? Então achei bem interessante fotografar alguma coisa real com essas câmeras, todas na mesma condição, com a mesma fotometria. Tudo vai ser feito com arquivo RAW. Então o arquivo RAW eu já até tenho vídeo sobre ele. É um arquivo que não tem cor. Então o arquivo RAW não carrega a informação de cor. Tá? É um mapa de tensões de um sensor que se assemelha a um desenho topográfico formado por, digamos, por pontos. Tá? Então cada pixel do sensor, ou seja, cada fotodiodo, cada fotosite vai informar o seu valor de tensão e é isso que vai para o arquivo RAW. Tá? Então, o arquivo RAW tem que ser revelado, a gente leva ele para o computador e o software que vai revelar o arquivo RAW sabe que aquele pixel era o pixel verde, aquele outro pixel era o pixel vermelho. O arquivo em si não tem a informação de cor. Por isso que quando sai uma câmera nova, os softwares precisam ser atualizados para reconhecer aquela câmera, ou seja, tem que ser instalado no software a informação do sensor daquela câmera. Tá? Então eu vou fazer essas fotos, eu não vou mostrar aqui, porque isso iria demorar um tempo muito grande. Então eu vou montar todo o banco de dados de foto, vou fazer fotos bem semelhantes. Eu vou usar a mesma lente, aqui tem uma lente 35mm DX. Tá? A lente DX é a lente que é full frame para o sistema APS-C. Tá? Então ela não é full frame para o sistema da Nikon D800. A Nikon D800 é uma câmera que é full frame para o sistema 135. Então essa lente aqui vai acabar dando uma vinheta nesse sensor aqui. Então eu vou passar essa D800 para o modo DX. Tá? Então eu compatibilizo aqui a D800 com as outras. As outras são todas câmeras DX, tá? Câmeras full frame para o sistema APS-C de fotografia. O sistema APS-C foi inventado a partir do sistema APS de fotografia. Filmes antigos, as câmeras lá de 95, elas vieram antes das câmeras do padrão 135, tá? Que tem um sensor maior. Então, a fotografia iniciou com esse tipo de câmera aqui. Por exemplo, a D200 veio antes de todas as câmeras do padrão 135, tá? Que iniciaram na Nikon com a D700. Então, a D700 veio depois. Então toda a fotografia digital profissional começou com sensores full frames para o sistema APS de fotografia. Então assim vai ser feito, tá? Todas as fotos com a mesma lente, porque a lente realmente dá uma tonalizadinha, ela puxa um pouquinho para alguma cor, dependendo dos vidros que ela tem, tá? Mas é bem pouquinho, mas eu prefiro fazer tudo exatamente com a mesma lente. Vou tentar fazer todas as fotos também com o mesmo enquadramento, para a gente poder comparar facilmente lá no software de revelação. Então voltando aqui com os 5 arquivos já no computador, esse primeiro arquivo aqui é da Nikon D200, então a gente tem esse arquivo, tendo essa visualização aqui. Aqui a gente tem um arquivo da Nikon D7200, uma câmera de 2013, também é uma câmera DX, APS-C. Aqui a gente tem a próxima imagem, que é um arquivo da câmera Nikon D7500,
uma câmera já de 2015. Também é uma câmera do padrão DX da Nikon, APS-C. Aqui a gente tem uma câmera Nikon D800. Essa câmera aqui é um sistema FX da Nikon. Então, o FX da Nikon quer dizer que ela é full frame para o sistema 135. Aqui a gente tem uma imagem da câmera Nikon D5300, uma câmera de 2013 mais ou menos. Essa câmera aqui também é uma câmera DX, tá? Uma câmera do padrão APS-C. Aqui a gente tem o corpo da D200 é um corpo profissional, o corpo da D7200 é um corpo semi-profissional, da 7500 também é um corpo semi-profissional, a D800 é um corpo profissional e a D5300 é um corpo amador. Eu tenho um vídeo falando sobre as diferenças desses corpos aqui. Então, os corpos são, digamos, idealizados de forma a terem diferentes resistências mecânicas, resistências a intempéries. Então, o corpo profissional ele suporta mais condições adversas do que um corpo de entrada. E um corpo de câmera semi-profissional suporta, digamos, condições adversas piores do que um corpo de entrada. Tá? Então, o corpo de entrada é o corpo que é o mais frágil, digamos assim. Não tem relação com qualidade de imagem. Tá? O corpo da câmera é a parte, é só o que ele resiste. Então a gente tem essas visualizações aqui na tela, são arquivos NEF, tá? O arquivo NEF da Nikon é o arquivo RAW, é o arquivo cru. Então dentro desse arquivo, eu já tenho até um vídeo explicando como é que funcionam os arquivos RAW, tá? Eu vou tentar deixar linkado também, aí, se eu não esquecer, nos cards. O arquivo RAW ele é um mapa de tensões do sensor da câmera. Então, o arquivo RAW contém o nível de tensão de todos os megafotodiodos, megafototransistores que tem no sensor. Seriam equivalentes aos pixels. Os pixels eles estão somente na imagem, mas a gente acaba falando que o sensor tem pixels. Tá? A gente sabe que está errado, mas acaba sendo difícil de desassociar pixel do sensor. Tá? O sensor, ele até no manual da câmera diz que ela tem tantos megapixels, né? Sensor de tantos megapixels. Então a gente acaba indo na onda e falando errado. Então esse arquivo ele carrega dados auxiliares que são dados do momento do clique. Então a câmera lá está configurada com um Picture Profile, tá? É o Standard, é o Neutro, é o Vívido, é o retrato. Então, junto com o RAW, vai essas informações de como estava configurado o menu da câmera. Então, vou mostrar aqui de cada uma delas. Por exemplo, aqui a D200. Então, por exemplo, a câmera D200, no menu dela, no LCD dela, estava escrito lá normal. Tá? Mas aqui no software ele não mostra isso, ele mostra diferente aqui um pouco. Então, o normal da câmera trouxe essas configurações aqui de Picture Control, trouxe essas configurações aqui também de o equilíbrio de brancos como Direct Sunlight, ou seja, luz do sol direta. Então, ele trouxe aqui 5205 e colocou aqui menos 0,5 no tint. Tá? Se eu pegar aqui para D7200, que é a próxima imagem, a gente vê que as coisas mudam. Ó. Então, muda a configuração de visualização do arquivo de uma para outra. Tá? Aqui a gente já tem outros recursos, Clarity apareceu. Aqui o nosso equilíbrio de brancos também mudou um pouquinho, vejo que esses números aqui mudam. Ó. Se eu puxar da D200 para 7200, muda um pouquinho. Tá? Outra coisa é aqui a 7200 tem o Active Delight, eu deixei no automático. Tá? Para as próximas câmeras aqui também eu deixei no automático Active Delight. Aqui a gente tem a imagem da Nikon D7500, câmera um pouco mais moderna, e a gente vê aqui ó, que o equilíbrio de branco muda também um pouquinho de uma para outra. Essa aqui é a configuração de visualização. Tá? Então veja que eu tenho 3 equilíbrios de branco diferentes agora, mesmo tendo usado Direct Sunlight nas 3 câmeras. Aqui tem a imagem da Nikon D800. Veja que mudou também aqui o equilíbrio de branco. Ó.
muda bem pouquinho. Aqui em cima, vejam que no tempo da D800 não tinha o Clarity, tá? No menu dela. Então a foto aqui está sendo mostrada conforme o Pictorial Control compatível com cada uma dessas câmeras. Para 7200 tem, ó, e para D800 não tem. Vamos dar uma configurada aqui no balanço de brancos, dar uma mudadinha, ó. O balanço de brancos da D5300 mesmo usando o Jack Sunlight foi para 5242. Então a gente tem uma foto um pouquinho mais fria aqui da 7200, ó. Uma foto um pouquinho mais quente para 5300, mesmo tendo usado Jack Sunlight. Então vejam que dá uma diferencinha aqui veja aqui o clarity da imagem da 7500 é igual da de 7200. Mesmo eu usando a câmera, todas elas no modo Standard, no menu delas, elas apresentam pequenas diferenças dos sliders, tá? Então a gente tem aqui imagens parecidas, mas eu não posso comparar essas imagens dessa forma, tá? Porque cada câmera, cada geração de câmera pegou um tipo de visualização e colocou junto com os dados RAW, ou seja, com o arquivo RAW em si, tá? O arquivo NEF ele carrega informações diversas e a grande massa de dados é a tensão dos fotodiodos, a tensão dos pixels. Mas essas informações aqui vêm junto com o arquivo RAW, tá? E conforme a geração da câmera elas são diferentes um pouquinho. Então, para a gente poder comparar esses arquivos aqui, eu tenho que selecionar todos aqui e dizer que eu não quero usar as informações de visualização da câmera, tá? Então, para a gente ter essa visualização, essa quantidade de cores, essa quantidade de contraste, foi gravado essas configurações aqui junto com o arquivo RAW, tá? Então eu quero, digamos, para comparar essas câmeras, eu quero descartar essas coisas que a câmera colocou junto com o arquivo RAW. Eu quero só usar os 5 arquivos RAW da mesma forma, com a mesma configuração. Então eu tenho que igualar aqui, tá? Eu vou passar tudo para a última versão do Pictorial Control e vou colocar aqui um perfil, por exemplo, um neutro, e também aqui, ó, como a Nikon D200 não tem o Active the Light, tá? Eu vou desligar para todas as outras. Então veja que agora sim eu vou poder comparar esses arquivos aqui de igual para igual. Tem mais um detalhezinho que eu estou vendo que muda de um arquivo para o outro, que é o equilíbrio de brancos. Então eu vou passar todos eles para incandescente, que é a cor de lâmpada que eu usei para fazer essas fotos, tá? Então vou selecionar todos aqui e vou passar todos para incandescente. Assim todos vão ficar com 3000 Kelvin e zerados aqui no tint, tá? Veja agora, ó, posso trocar de foto aqui que nada mais vai mudar aqui nas visualizações. Ó, inclusive aqui para D200, que ela não tem o Clarity, quando eu passo aqui para a última versão do Pictorial Control, eu ganho a possibilidade de usar o Clarity na D200, na D800 e na D5300, que elas não têm isso no menu delas. Então agora sim é a hora que eu posso começar a comparar esses arquivos aqui. Eu vou girar eles aqui 90 graus, né, para a gente poder comparar eles aqui com um tamanho de tela melhor. Então veja que eu já estou vendo aqui que esses arquivos estão praticamente iguais. Vou comparar aqui D200 versus D7200. Vamos ver como é que fica essas imagens aqui sendo mostradas na tela, um tamanho igual aqui. Aqui na esquerda, D7200, sensor CMOS. Aqui na direita, D200, sensor CCD, aquele sensor que ele tem muito ruído, tá? Então se a gente subir muito ISO, em seguida aparece o ruído. Aquelas fotos foram feitas em ISO 100, aí não tem muito ruído. Mas se a gente passar ISO 400 aqui no sensor na D200, já vai aparecer o ruído de fundo. Então eu estou olhando aqui que a gente tem cores muito parecidas, tá? Muito parecidas mesmo.
mesmo eu estando comparando aqui câmeras de gerações muito diferentes, tá? Câmeras de idades muito diferentes. Veja aqui esses rosas, o amarelo está muito parecido, o laranja. Vamos comparar agora as próximas duas câmeras. Vou comparar aqui D7200 com D7500. Então aqui na esquerda a foto da Nikon D7500. Aqui na direita a foto da Nikon D7200. Eu vejo um pouquinho mais escura a foto da D7200. Tá? As câmeras fotográficas elas podem apresentar um erro de exposição de uns 10%. Então uma pode ter 10% a mais, outra pode ter 10% a menos, que está dentro do padrão. Digamos, não é uma coisa grave. Um erro de 10% nas coisas é tolerável. Tá? A tensão da tomada das nossas casas ela pode variar 10%, está dentro do especificado. Então eu vejo aqui cores muito parecidas, apesar de que eu acho que a exposição aqui da D7500 está um pouquinho mais alta, apesar de ter sido feita aqui em ISO 100, 1/30, 3.5, igual aqui, tá? Eu acho que aqui da 7200 está um pouquinho abaixo. Eu vou subir aqui um pouquinho a exposição da D7200 para a gente ver se as cores ficam parecidas. Então, por exemplo, aqui, vamos botar aqui 10%. Pronto, subir um pouco as cores. Quer dizer, subir um pouco o brilho para tentar acertar a exposição das duas. Então a gente tem aqui cores também muito, muito semelhantes. O cinza está parecido, o vermelho aqui está muito parecido. Eu diria que se tem uma diferença de cores, é extremamente pequena. Vou fazer uma próxima comparação aqui. Vou pegar agora as duas próximas câmeras. Vou pegar 7500 versus D800. Vamos ver como é que fica. Aqui eu estou vendo muito pouca diferença de cor. Praticamente eu diria que é indistinguível. D7500 versus D800, as mesmas cores. Vamos passar para a próxima comparação aqui. D800 versus D5300. Vamos ver como é que se comportam. As cores estão iguais. Então a gente está vendo aqui uma comparação de câmeras muito distintas com o resultado muito parecido. Vou fazer uma comparação extrema aqui, que é 7500 versus D7200. Aqui tem uma diferença de idade de 9 anos. Uma sensor CCD, outro sensor CMOS. Tela cheia. Olha só. Esquerda D200, direita D7500. Não vejo diferença de cores. Estou tentando observar aqui alguma coisa que possa mostrar diferença, mas vejam aí que são as mesmas cores, mesmo sendo câmeras muito distintas. Então vejam que uma coisa é comparar a visualização dos arquivos, tá? Que depende desses dados extra que vai no arquivo RAW. Outra coisa é comparar os arquivos RAW realmente. Então, para comparar os arquivos RAW, eu tenho que equalizar eles e ignorar as configurações de câmera. Tá? O arquivo RAW ele é universal, ele, digamos, é um padrão, ele não pode ser alterado. Quando a gente altera essas coisas aqui, a gente não está alterando os valores de tensão que estão gravados no arquivo RAW, a tensão dos pixels. Tá? A gente só está mudando a visualização do arquivo. Então, por exemplo, se eu pegar esse arquivo aqui da D200, então, o arquivo da D200 eu vou pegar ele como vívido. O arquivo da D7200 eu vou pegar ele como flat.
o arquivo da 7500 eu vou deixar ele como tons ricos. O da 5300 eu vou colocar ele como paisagem. Tá? Então olha só, agora sim eu tenho diferença nas visualizações. Então alguém que bate uma foto com a Nikon D5200 modo flat, a visualização do arquivo vai para dentro do software de revelação com esse perfil. Tá? Então aí alguém vai dizer, não, o arquivo da D7200 é lavado comparado com o arquivo da D5300. Veja aqui a diferença de cor. Ó. Então uma comparação injusta porque as câmeras estavam com os perfis diferentes. Veja que o rosa é muito mais vivo, ó, do que o da D7200, mas porque a pessoa não sabe comparar. Ela comparou as visualizações dos arquivos, tá? E não comparou o arquivo RAW em si, o arquivo cru em si. Tá? Se eu deixar aqui todas elas novamente no mesmo profile, por exemplo, vívido, nenhuma vai ter a cor lavada. Tá? O que acontece de alguém bater a foto com uma câmera no vívido e outra com outra câmera no neutro ou no standard. Tá? Aí dá diferença de visualização do arquivo. Tá? Se eu salvar esse arquivo aqui nesse momento, converter ele para JPEG, essas configurações aqui que eu fiz de vívido vão para o JPEG, mas elas não estão gravadas, esse vívido aqui não está gravado no arquivo RAW. Então se eu salvar essa imagem agora em JPEG, essa imagem vai ter essa configuração de cores, mas essa configuração de cores não está afetando o arquivo RAW que está lá dentro desse arquivo NEF. Tá? O arquivo RAW está intocado lá dentro. Ele inclusive serve como prova de tribunal, tá? Porque ele não pode ser alterado. O arquivo RAW não é alterado. Ele é um arquivo sem processamento. Tá? Então, quando a gente troca aqui o profile da câmera, o profile do software de revelação, a gente só está trocando o modo que o arquivo vai ser visualizado na tela, porque precisa ser visualizado através de uma configuração de perfil. Tá? O arquivo não tem como ser visualizado sem eu colocar um padrão de perfil para visualizar ele, porque o arquivo RAW ele não carrega informação de cor, ele só carrega níveis de tensão digitalizados. Então meu programa de revelação aqui, ele sabe que para Nikon D200 quais são os pixels verdes, os pixels azuis, os pixels vermelhos. Então aí ele vai ver a tensão que está escrita para aquele pixel lá no arquivo RAW e ele sabe que ele tem que colocar naquele pixel a cor verde. Só que qual é a intensidade da cor verde? A intensidade é dada por essas configurações adicionais aqui do arquivo. Tá? Então o nível de tensão lá que está gravado não vai mudar nunca. O que vai mudar é a forma de visualizar a representação dessa tensão que foi gravada. Tá? Então agora, por exemplo, se eu quero comparar todos eles como monochrome, ó, posso comparar. Então todos eles monochrome, eu vou pegar aqui o da D200 para D7500 aqui, vamos comparar esses dois arquivos em monochrome. A gente vai ter o mesmo arquivo, tá? Quer dizer, vai ter a mesma foto, o mesmo preto e branco nos dois. Veja aqui, temos o mesmo preto e branco. Aqui dá para ver a ondinha aqui atrás, aqui dá para ver um pouquinho mais disfarçada, mas a gente vê que são resultados muito parecidos. Agora, por exemplo, se eu quisesse aqui 7500, trocar o profile aqui de preto e branco dela para flat, ó, veja que mudou a visualização, não está mais igual. Aqui eu vejo as três ondas, enquanto aqui no arquivo da D200 eu não vejo. Ó. Então eu não posso comparar um preto e branco de uma câmera num profile com o preto e branco de outra câmera no outro profile. Eu tenho que usar o mesmo profile para ver esses dois arquivos RAW como realmente eles são lá dentro. Por exemplo, os dois como flat monochrome. Então agora eu posso analisar realmente os dados RAW, tá? Os dados cru, tá? Como realmente eles estão lá dentro do arquivo. Então aqui é a forma de eu mostrar as tensões
digitalizadas nesses dois arquivos do mesmo jeito, da mesma forma. Eu tenho que equalizar a visualização para poder comparar duas fotos, tá? Comparar duas câmeras, comparar dois sensores. Então a gente pode ver que ficou igual. Se eu pegar aqui da D200 e comparar com da D800, eu vou ver que também está igual, tá? Aqui está em flat, tá? Então eu tenho que passar a D800 para flat também. Aí sim eu posso comparar esses arquivos. A gente vê aqui que a gente tem a mesma foto em preto e branco, mesmo sendo câmeras muito distintas, com sensores muito diferentes, tá? O padrão de cor é uma coisa, digamos, é um ISO. Ele não pode ser mudado. Por exemplo, a D200, que é uma câmera antiga, ela não pode ter a cor diferente da D800, porque isso é um dado que tem que ser seguido pelas indústrias. Eles não podem colocar o nível de cor conforme a moda. Tá? Lá em 2006, o vermelho estava em moda, estava na moda. Tá? Agora em 2015, aqui o caso da D7500, o azul está na moda, e vou colocar mais azul. Eles não podem fazer isso. O arquivo RAW ele é imaculado, ele não pode ser mudado, não é processado, então ele não sofre dessas modas. O fabricante da câmera até pode exagerar aqui, ó, por exemplo, a D200 tem, digamos, um profile de visualização de imagem conservador, tá? Com pouca cor. Aí na D7500 o profile aqui de visualização de cor pode estar mais exagerado, tá? Então, por exemplo, a câmera grava a visualização do arquivo com mais saturação, por exemplo, assim, ó. Então veja que ficou bem mais acentuado a cor do que aqui, mas isso é só a visualização do arquivo, tá? Não é o arquivo em si. O arquivo está lá embaixo e ele está imaculado, ele está igual o arquivo da D200. Tá? Então as câmeras não têm diferença de coloração, simplesmente porque elas não podem ter. Tá? Isso é um padrão, uma norma mundial, que as cores têm que seguir um padrão. Isso não pode ser mudado conforme a geração da câmera, conforme a geração do sensor, conforme o tipo do sensor. Tá? O arquivo RAW ele não depende de modas, ele não varia conforme o tempo. Então a gente só pode comparar arquivo RAW com a mesma configuração de visualização de imagem. Então, mito, as câmeras fotográficas não têm diferença de cor. Um sensor não tem mais verde do que o outro, um sensor não tem as cores mais vivas do que o outro, o sensor não tem as cores mais chapadas ou mais lavadas do que o outro. A pessoa não sabe comparar os arquivos RAW. Ele não está equalizando os arquivos para comparar. Então, comparando as câmeras do mesmo fabricante fica fácil, porque a gente compara no mesmo software aqui. Eu estou usando o software da própria Nikon, então ele está me mostrando da forma mais correta possível esses arquivos. Tá? Pode ser que em outros softwares de terceiros não tenha essa possibilidade ou não consiga equalizar todos os parâmetros desses arquivos aqui, como eu consigo aqui no NX Studio. Tá? Mas se a gente conseguir, a gente vai ver que todos os arquivos saem iguais quando são feitos na mesma exposição. Um abraço.